A paz do Senhor. Esse é o vídeo de número 22. Quero ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. E aconteceu que ao findar dos 7 dias veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Amém, meu Deus, amém. Em nome de Jesus. Esse é o vídeo número 22, né? Vamos lá então. E aí, no que foi que aconteceu? Eu peguei, estou aqui, aí o exército, tinha o exército aqui, né? O exército na região sudeste, né? O exército na região sudeste. Aí o que foi que aconteceu? Esse exército que estava aqui, eu falei para você que o fogo tinha tomado tudo, né? O fogo, só que o fogo vinha assim, viajando. Eu tô vendo aqui, eu tô aterrorizado, porque o fogo tá vindo lá para cá e o Deus dos exércitos está na frente do exército. Quando o Deus dos exércitos passa, explode um fogo, várias explosões de baixo assim, ó. Tinha vez que era somente uma explosão, um estado todinho. Nos ares do estado, abaixo das nuvens, se projetava uma explosão de fogo. No ar, se formava no ar. Fogo de Deus, vinha de Deus, me estourava assim para cima. O exército estava acima das nuvens, explodia de baixo para cima assim das nuvens assim, passava as nuvens e pegava o exército lá em cima e o fogo subia e cobriu o exército todinho. Só que agora o Deus dos exércitos estava vindo lá para cá assim, estava numa ira tremenda, e ele veio lá para cá assim, e veio, chegou no Natal ali, está descendo aqueles estados ali do litoral do Brasil, agora descendo rumo sentido a região sudeste, principalmente naquela região ali de Minas Gerais, aqueles 10% ali, onde é que estava o anjo preso, naquela região ali, naquele buraco. Ele estava bem ali, tem 10% de Minas Gerais aqui, e tem 10% da Bahia aqui, na fronteira ali, entre os dois estados. Aí o anjo estava preso bem naquela região aqui, um buraco. Ele tentando fugir por ali. Ele estava tentando fugir para a saída. Era a saída dele, a saída para ele ir para as profundezas. Ao mesmo tempo que você vê isso aqui, só que agora, isso aqui, eu falo isso aqui, mas eu acredito que deve ter no Brasil alguma pessoa que deve ter conhecimento a respeito disso. Não estava acontecendo embaixo? Não estava acontecendo tudo isso embaixo? Esses 10% de Minas Gerais e 10% da Bahia, e não tinha essa abertura embaixo? Quando eu falei, isso aqui é para quem está acompanhando os vídeos. Quando o Deus dos exércitos veio de lá para cá, no começo, quando Deus se armou todinho para a guerra, eu não sei qual foi o vídeo que eu falei que Deus se armou, não sei se foi o vídeo 14, que ele se armou todinho para a guerra. Ele veio de lá para cá assim, estourou de lá para cá, de Natal para cá, como fosse um relâmpago. Quando ele chegou, estou falando no vídeo 14, né? Quando ele chegou nesses 10% ali de Minas Gerais, não tem um buraco que eu estou falando para você, esse buraco que eu estou falando que eu vi, que o anjo, ele não fugiu para a saída, ele ia fugir pro inferno, não era? Não era a saída dele? A saída é para ele não ser pego, né? Quando, no vídeo 14 ou no vídeo 16, no vídeo 16, quando Deus dos exércitos, ele sai de lá, estoura de lá para cá, como fosse um relâmpago, todo se armado para a guerra, o Espírito Santo ele tinha se transformado no Deus dos exércitos. E mudou, gente, o Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo, assim, todo diverso, eu tenho que falar aquilo que eu ouvi. Eu só estou falando aquilo que eu ouvi.
Quando ele estava normal, nossa, o amor, aquela glória, o amor, gente, é o maior amor que tem, gente. Você, nossa, o Espírito Santo. Mas quando ele, gente, estourou, ele deu uma explosão assim, ó, e ele virou. Na hora eu vi um ser, todo um ser dentro de um fogo. E ele se transformou no Deus dos exércitos, gente. O ser mudou. E agora era o ser que estava irado, gente, e correu para cima da guerra, gente. Deus, ele tem várias dimensões a Bíblia fala que Deus não muda, né? Mas eu estou falando assim, quando ele se armou para a guerra, gente, ele virou Deus dos exércitos. Eu só tenho que falar que ele virou Deus dos exércitos. Eu só sei que na hora, eu não tinha que falar assim, Espírito Santo, só que na hora, quando estourou, ele ouviu a oração da igreja, a igreja, como o pastor Cícero Malafaia, Senhor, aí ele pegou, explodiu, uma explosão, e aí na hora, no meio da explosão, um sol, e aí eu olhei para dentro, eu vi um ser, e daqui a pouco, quando eu olhei, o ser virou o Deus dos exércitos. A voz que veio, que foi discernido para mim, que falou comigo na hora assim, ó, é o Deus dos exércitos. E eu já não falava mais, não era falado mais o Espírito Santo, é agora o Deus dos exércitos. E agora mudou, gente, mudou, ele ficou com raiva e partiu para cima. Quem é o cara, moço? Quando veio de lá para cá, eu estou explicando aqui, esse aqui do buraco, né? Quando ele veio de lá para cá, assim, eu estou bem aqui. Aí não tem uns 10% que eu falei para você de Minas Gerais ali. Minas Gerais, 10% na fronteira com a Bahia e dentro da Bahia. Agora isso aí que tá. Eu acredito que deve ter. Num país de 60 milhões de cristãos desse, não ter. Tem que ter. Deus tem os dele aqui que tem conhecimento em profundidades da palavra. Judeu, crente, teólogos, pessoas que buscam conhecimento. E pessoas simples também, porque Deus ele se revela também aos simples. Quanto mais você for simples e buscar as coisas de Deus, mais Deus vai se revelando para você. Aí quando ele veio de lá para cá assim, aí você tem que entender aqui, ó, 10% de Minas Gerais, ali, fronteira com a Bahia, tem 10% aqui. E 10% da Bahia, ou mais da Bahia. Eu só sei que era na fronteira ali, entre Minas Gerais e Bahia. Deus mostrava aquela região específica. Por que eu quero voltar nisso aqui? Porque você que tem você que está acompanhando o vídeo, você vai falar assim, isso aqui está meio estranho. Porque ele falou que os dois anjos estavam brigando lá naquela, tipo uma península, uma ponta de Minas Gerais, que chegava ali. Minas Gerais ela não é assim, eu falo fazendo um mapa aqui. Aí ela não vira a região geográfica, o desenho geográfico dela, ela não vai seguindo aqui e ela vai circunvizinhando São Paulo e vai chegando bem ali entre São Paulo e Goiás, né? Aí ela não tem uma ponta assim, uma ponta dela que desce no sentido que vai para o sul. Aí 10% ali daquela ponta é onde é que estava topando os dois anjos príncipes generais. Um príncipe dessa classe de anjo leão, estrondo de trombeta, e o outro príncipe dessa classe de anjo dragão serpente que governava o Brasil, governava os ares. Aí você fala, essa aí eu estou entendendo, você começou a falar nessa aí. E essa outra, esses outros 10% que você está falando lá da Bahia e Minas Gerais, esses 10% lá, é aqui que eu estou querendo entrar agora, se tem alguma pessoa que tem conhecimento a respeito disso, porque isso aqui pode te ajudar você, para quem busca conhecimento. Esses 10% de Minas Gerais, eu estou usando aqui somente o que eu vi. Somente o que eu vi. Agora veja só. Esses 10% aqui de Minas Gerais e 10% da Bahia,
Quando Deus dos Exércitos se transformou, o Espírito Santo se transformou no Deus dos Exércitos, e ele veio de lá para cá, e agora já não é o Espírito Santo, não, agora é o Deus dos Exércitos, vem para arregaçar tudo, vem ver que tomar carta, saber quem é o cara. Vem saber quem é a palavra certa, saber quem é o valente. Quando ele veio de lá para cá assim, ele veio descendo, estourou como fosse um relâmpago. E veio lá para cá assim, uma bola, um sol bem na frente assim, e ele dentro o Deus dos Exércitos, dentro dessa bola de fogo, dentro desse tipo um sol. Quando ele chega ali, ele desce assim, daqui a pouco, quando ele chega ali, ele vira ali e sobe. Ele estava assim, uns 50 metros do chão. Mas aí quando ele sobe, quando ele chega nesses 10%, eu não falei para você que é nos 10% que lá na frente, igual aqui na frente que eu contei, quando o dragão não foi preso dentro desse buraco, ele não queria fugir por dentro desse buraco, ele não queria fugir, ele queria fugir para dentro desse buraco, não era? O buraco levava até as profundezas do inferno, era um lugar de escape dele. Eu falo as profundezas do inferno, só que nas profundezas da terra devastada e vazia. Existem várias graduações de habitação até chegar nas profundezas do inferno. Vários andares de povoamento. Eles não habitam acima, eles habitam as profundezas. A terra acima, devastada e vazia, é destinada à guerra. É guerra total em cima. É uma terra toda destruída. Guerra total. O chão todo é queimado. O que não é queimado, o vento se arrebentando tudo. E deserto. O vento, ele sopra e é como se fosse deserto, assim, plano, montanha, mas as montanhas vão sendo carcomidas pelo vento, acabando com tudo. O Deus dos Exércitos veio lá para cá assim. Quando ele chega nesses 10%, não esquece do buraco, não. O buraco que o anjo mergulhou. Eu quero levar você aqui para uma coisa, para que você entenda. E Deus fez eu ver isso aí. Quando ele chega, ele sobe. No que ele sobe, ele chega bem nesses 10% ali, entre Minas Gerais e Bahia. Ele sobe, no que ele sobe, ele olha para cima. Ele olha para cima assim e fala, uai, o que está acontecendo assim? Ele pega e olha para cima. Ele olha para cima assim e fala, o que está acontecendo aqui? Eu falei, ele está olhando para onde? Deus olhou para cima. Agora vamos aqui. Não tinha um querendo descer? Tinha um querendo descer, não tinha? O que acontece em cima, acontece embaixo, né? É como se fosse assim. Ele olhou para cima. Acima não tem as águas? Tem as águas de cima, não tem? Isso aqui, gente, isso aqui, eu estou falando isso aqui, mas isso aqui é para quem tem conhecimento, quem busca conhecimento. Porque eu estou falando uma coisa aqui, para quem tem conhecimento, é como se fosse assim que brilhasse para ele. Agora, para quem não tem um conhecimento de buscar as coisas na Bíblia lá e tudo mais. Tinha um buraco aqui, né? Só que, eu estou falando lá na hora quando Deus virou Deus dos Exércitos. No começo, quando ele veio, ao invés dele olhar para baixo, abaixo agora eu já estou falando o que aconteceu em cima. O que aconteceu em cima vai acontecer embaixo. Aconteceu embaixo, já está acontecendo embaixo. Só que no começo, Deus, quando ele entrou na guerra, a primeira coisa que ele fez, ele chegou, e eu peguei, fui permitido, olha, disparou para dentro do sol. No que eu olhei para dentro do sol, aí a cabeça de Deus, eu não podia ver a face de Deus plenamente, porque tinha fogo. Aí a cabeça de Deus, o Deus dos Exércitos, fez assim, ó. Ele olhou para cima. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para cima. No que ele olhou para cima, aí vamos aqui. A guerra não estava travada em volta aqui? Ele olhou, né? Só que, o que eu quero falar, acima não tinha abertura, onde é que a grande abertura, onde é que os exércitos de Deus entrou, os 200 milhões,
acima tinha abertura, né? O que eu fico assim, era como se fosse assim, ó, parece que da mesma forma que um tentou fugir para cá, um tentou fugir, né? Parece que tinha um espertinho tentando subir. É como se fosse assim, tivesse um espertinho querendo subir, fugir da prisão, não tem as águas. É como se fosse assim, tivesse um querendo subir lá para cima. Querem fugir, sabe? Fugir. Meu Deus. Ele olhou, sei como fosse assim, ó, eu estou fazendo essa coisa aqui, porque parecia que, como fosse assim, Deus olhou para cima, assim, parece que tinha um querendo subir, né? Fugir da prisão, né? Olhou para cima assim, o que está acontecendo aqui? Falou, vou derrubar esse de cima agora. Como fosse um querendo subir lá para cima, querendo fugir da prisão. Entendeu agora? Da mesma forma que um tentou fugir para cá, por isso que foi colocado, vamos supor assim, da mesma forma que na terra aqui, estava acontecendo também em cima. A abertura estava em cima. Era como se fosse assim, da mesma forma que esse fugiu para cá, tem um também que tentou fugir para cima. Sabe? Deus falou, vou derrubar esse agora de cima agora aí. Esse não vai subir não. É como se fosse assim, tem um espertinho querendo subir para cima, querendo fugir, sabe? E ele olhou para cima assim, o que está acontecendo aqui, né? E olhou para cima. Então, o que eu quero colocar aqui foi da mesma forma que nessa região aqui da Bahia e Minas Gerais, aí você demarca ali, ó, Bahia, Minas Gerais, aí não tem esse buraco. A abertura também era na região sudeste. A abertura também estava acima. Da mesma forma que tinha um que fugiu, tentou fugir para cá, você viu que ele foi preso? Preso. Teve um também que queria subir, né? Eu posso usar esse aqui, como fosse uma abertura para cima, né? Não querem fugir para cima também. E aí Deus pegou, quando chegou naquela região ali, ele olhou para cima. O que está acontecendo aqui, né? Olhou para cima, te derrubo daí, infeliz. Aí olhou a guerra em volta. Olhou a guerra, é como se fosse, tinha um querendo subir, da mesma forma que um queria descer para cá, como se fosse um espertinho querendo subir, querendo fugir da prisão. Talvez Lúcifer, Satanás, não sei lá. Posso usar esse aqui também, né? Eu estou querendo usar essa parte ali para frisar essa parte aí. Mas isso aqui é mais uma alusão, né? Da mesma forma desse buraco aqui, né? Para cima também. Mas para quem tem conhecimento e busca conhecimento, só sei dessa região aí de Minas Gerais, né? Mas vamos aqui agora no que eu vi. O que eu falei aqui é mais conhecimento, pessoa que busca conhecimento, né? Mas vamos aqui a voltar agora na visão mesmo o que foi que eu vi, né? Aí vamos aqui. Aí eu tô aqui nos 10% ali de Minas Gerais, aí o anjo tá aqui e o exército aqui em volta. O exército que eu falo, o alto comando, os alto grau de patente do exército aqui, ó, em volta. Mais de 5.000 tropas de alto escalão, sabe? Gente grande de patente das forças dos exércitos de Deus. Dessa classe de anjo. Nos exércitos de Deus existem várias classes de anjos, existem várias dimensões de comandos. Eu estou falando apenas de um exército, tropa de elite que foi enviado para lá. Eu não sou o expert, negócio de... Eu só tenho que falar aquilo que eu vi. Tem gente que vê um anjo aí, eu conheço tudo de anjo. Eu estou falando somente naquilo que eu vi. Somente naquilo que eu vi. Teve uma profeta, uma profeta de Deus, aí ela contando a respeito de um profeta que teve a visão de um grande demônio. Tá no canal aí. Aí o profeta pegava e falava assim, mãe, eu vi um demônio gigantesco, acho que era o chefe dos... chefe não sei de que lá, dos demônios, né?
Aí ela pegou, aí o camarada falava assim que o demônio ele era muito, muito grande, contando para essa profeta. Aí ela falou assim que o Espírito Santo que estava nela falou assim que o camarada estava falando, não era bem aquilo que ele estava falando. E da forma que ele falou desse grande chefe dos demônios, aí ela falou assim, então quer dizer que então que o profeta que viu isso aí, ele estava querendo se colocar assim, que ele era ele não viu apenas um demônio, ele viu o chefe dos demônios, né? Então quer dizer que, então, que ele era o cara, porque ele viu o grande demônio chefe. Aí ela pegou e falou assim que o Espírito Santo discerniu para ela que ele estava mentindo, que não era aquilo. Ele estava querendo se vangloriar, que ele viu um grande demônio, chefe dos demônios, né? Aí eu peguei e falei aquilo lá, de falar negócio de grande demônio. Esse vídeo aí que eu comentei a respeito dessa profeta, que eu vi ela no canal, e aí ela comentando a respeito desse camarada. Tipo assim, a pessoa viu o grande demônio, o chefe dos demônios, aí quando ele conta como fosse assim, que ele fosse o maior. Aí eu peguei e falei que, comentando esse vídeo dessa profeta, eu não sei o nome do canal dela, ela pegava e falava isso aí. Então, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você tem intimidade com Deus, Deus ele te mostra tanto tudo que você, aquilo que Deus quer te mostrar. Ele te mostra coisas pequenas, Deus te mostra coisas grandes, mas você tem que se gloriar em Deus, em Jesus, nas coisas de Deus. Porque se você, quanto mais você exaltar isso, aí Deus, meu Deus, mas isso aí as visões vai minguando, porque você tem que dar glória a Deus é que te dá força, é Deus que faz você ver coisas, né? Aí o camarada, ela pegou e falou assim, aí o Espírito Santo pegou e me disse, o Espírito Santo, ela contando, o Espírito Santo discerniu para ela, que o camarada estava mentindo. Aí eu peguei e falei lá, o grande demônio, que ela contando, ela comentando na internet, aí eu peguei e falei, essa profeta aí, eu esqueci o canal dela, ela contando. Quanto mais você tá com Deus, Deus te mostra coisas tremendas. Mas quando você ter a visão de Deus, você nunca vai falar assim, esse aqui é o chefe, é o comandante, é o maior de todos. Você tem que falar aquilo que Deus te mostrou. Você tem que falar aquilo que Deus te mostrou. Por exemplo, eu estou falando aqui, poder falar, eu vi um anjo grandão, eu vi o príncipe dos exércitos. Eu não posso falar o príncipe dos exércitos. Eu tenho que falar o comandante dessa classe de anjo que eu vi. Essa classe específica de anjos, tropa de elite. Uma tropa de elite. Um exército de elite. Aí eu estou comentando. Eu comentei isso aí esses tempos atrás, um vídeo aí da profeta lá, comentando a respeito desse rapaz que ligou para ela, comentando lá, e falou que tinha visto o comandante dos demônios. Aí o Espírito Santo pegou e falou para ela que não era, ele estava conversando fiado. Ele viu um demônio lá e falou que era o chefe dos demônios. Olha só. Aí quer dizer então que quando você vê algo assim, então quer dizer que, então, que ele é o maior. Por exemplo, se eu estou falando aqui que eu vi um anjo de 30 andares, então daqui a pouco tem um que vai falar que viu o bem maior. Não existe isso não. O maior é Jesus Cristo. Tudo é nada diante de Deus. Quanto mais você se humilhar na presença do Senhor, mais Deus te dá, usa você. Se é para a cura, Deus vai te usar mais. Se é para a visão, Deus vai te usar mais. Agora, quanto mais você se vangloriar e ultrapassar os limites, mais as coisas vão minguando. Você tem que se humilhar e sempre dar glória a Deus e não passar daquilo que Deus te mostra, aumentar as coisas. Aí vamos lá. Aí eu peguei, estou aqui. Aí a explosão
eu tô aqui assim, aí tem o anjo tá aqui, né? Tá aqui segurando aqui o demônio aqui, né? O demônio tá lá embaixo, na prisão. Aí daqui a pouco vem a explosão. A explosão parou, né? O estrondo. E eu tô bem aqui assim, e o anjo tá aqui, ó. O anjo tá bem aqui na minha frente, assim, concentrado. E eu tô aqui na frente dele e falei, meu Deus, ele não tá vendo a explosão tá vindo lá pra cá. Ele deveria ver, né? Porque se eu tô aqui virado para ele, a explosão tá vindo lá para cá e tá estourada aqui, estourando tudo permanentemente, ele deveria estar vendo. E as tropas também do alto comando que está aqui, deveria estar vendo. E as tropas também que está lá na região sudeste, tudinho, deveria estar vendo, né? E ninguém desesperado, só eu desesperado vendo. Aí daqui a pouco, eu estou aqui, falei, nossa, vai chegar. E daqui a pouco fez um silêncio, porque as tropas estavam longe, a explosão pegou as tropas, né? Que a explosão, eu vi que houve um silêncio assim entre nós, né? Porque o fogo pegava onde estavam as tropas. Aí nesse ciclo estava distante, né? Aí fez um silêncio. A explosão ficou lá assim, ainda pra cá aqui. Distante assim, eu tô falando assim, só que eu via longe, assim, o estouro da explosão, só ficava onde estavam as tropas. Mais de 600 quilômetros adentro do Brasil. Eu vi aquela labareda, lá assim, até chegar na fronteira entre Guiana Francesa, no Amapá, próxima fronteira com a Guiana Francesa. Aí no que eu tô aqui, fez aquele silêncio, né? Aí eu falei, nossa, explosão. Fez aquele silêncio assim. Aí tá aqui, o anjo tá aqui no meio, tá na minha frente, o anjo gigante, né? O anjo tá aqui na frente minha aqui, né? E aqui, fazendo o círculo, tava mais de 5.000 do alto comando, né? Era um número de milhares de comandantes, né? Estava distante assim uns 20 ou mais quilômetros assim distante. Fazia um círculo. Distante assim, fazendo um círculo assim, em volta de nós. Aí daqui a pouco eu estou aqui. Aí na hora, gente do céu, não fez um silêncio aqui? Gente, como que foi? Peraí. Aí na hora, assim, não tem um círculo, agora você tem que respeitar, você tem que entender o que eu vou falar aqui. Eu não falei para você que tinha um círculo de mais de 20 quilômetros assim, de distância, assim, de todo lado, assim, 20 quilômetros, assim, fazendo um círculo. E nós estávamos bem no meio bem no meio do círculo ali, e o buraco estava lá embaixo, e o anjo, o príncipe das trevas, estava preso nas profundezas, lá no limite. No limite que eu falo, no meio, assim, da abertura. Profundidades extremas lá embaixo. Aí na hora, gente, só fez só assim, ó. Bum, explodiu de baixo para cima, assim, ó. O fogo, o estourou de baixo para cima, assim, ó. Só que estourou, explosão, eu não falei que a explosão estava vindo lá para cá, aí parou, né? Barulho, eu vi que o barulho estourou aqui para trás e parou. Aí eu, nossa, não vou nem olhar para trás, acabou. Tomara que não pegue nós aqui. Aí daqui a pouco a explosão veio, só que veio, ela ao invés de pegar, assim, estourar tudo para cima aqui, ela veio pegando, respeitando o círculo do alto comando, pegou primeiro o círculo do alto comando tudo em volta. Os cabeças, os comandantes dos exércitos de Deus. E o fogão, a explosão foi na minha frente, assim, gente, um estouro pra cima, assim, só que respeitando o ciclo. Eu tô bem no meio, e o anjo general tá aqui. Então a explosão veio respeitando, então quer dizer que não ficou uma abertura bem no meio que não tinha. O fogo não chegou. O fogo vinha, só que ele fazia assim, ó. Aqui no meio não. Só aí pegou e subiu assim, e pegou toda a tropa dos mais de 5.000 que estavam em volta. O ciclo. E o fogão. Eu não posso falar nada com relação à região sudeste, porque não foi permitido eu ver. Porque o fogo veio de uma vez assim, estourou tudo.
e não foi permitido eu ver os anjos que estavam na região sudeste, porque o fogo. Porque se eu estou aqui em Minas Gerais, ali nos 10% ali, nesse ciclo, eu estou no meio do ciclo, se o fogo pegou ali, como que eu vou ver? Eu estou no meio do ciclo, como que eu vou ver o restante da região sudeste, sendo que o fogo estourou ali, eu estou no meio do círculo ali, estourou tudo, então eu não posso falar o que foi que aconteceu na região sudeste, porque o fogo gigantesco, ele estourou tudo para cima, assim, só que estourou assim, eu estava no meio, eu mais o anjo príncipe, nós estávamos no meio. A tropa que estava aqui em volta, no círculo de, vamos supor, 20 quilômetros ou mais, o fogo estourou ali, ó, pegou esse tudinho ali, ó, estourou de baixo para cima, se formou nos ares, assim, estourou tudo para cima. Só que agora estourou nos ares, não. Eu estou aqui e o fogão estourou tudo para cima. Eu que estava no meio, mas o anjo príncipe que está no meio não pegou nós não. Eu vi assim, limpo aqui, e o estouro pegou assim em volta, respeitando o ciclo, pegou os mais de 5.000 do alto comando. Estourou tudo pra cima, aquele fogo à área. E eu, meu Deus do céu, e o fogo, gente. O ruim é que eu não tenho imagem para explicar. Eu só sei que o fogo era gigantesco, era tremendo, terrível. É fogo consumidor de Deus. Uau! Estourava tudo. Falei, meu Deus, matou todo mundo agora, acabou com todo mundo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, e o fogo. E tinha uma voz, a voz, gente do céu, voz tremenda. Não tem a voz do trovão que você vê, nem se compara com a voz do fogo. Estourava tudo pra cima. E eu falei, matou, agora acabou com tudo, meu Deus do céu. E a voz, aí na hora do discernimento, aquilo lá do que aconteceu lá, que eu dei discernimento de general pra você, que veio quase a palavra covardia pra você. E eu, meu Deus do céu, e o fogo, e eu desesperado, você tá ali? Você tá ligado? Eu tô falando para quem tem conhecimento. Eu tô falando aqui, você não vai ser concepar, faz parte das coisas de Deus. Só que eu tô falando no Deus dos exércitos. Deus, ele tá irado. E Deus deixa você perceber que a coisa ali não é brincadeira não. E você, meu Deus do céu, glória a Deus, glória. Você vai pensar que você vai ser... Você vê a grandeza, mas ao mesmo tempo você... Ai, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, meu Deus. Eu falo, ai, meu Deus, Deus é tremendo, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, também estou aqui, tem misericórdia de mim, eu faço parte também, eu sou da sua igreja, eu sou seu filho, tem misericórdia. Fogão. Pegou, e eu mais o anjo lá no meio, e eu que desesperado aqui. E Deus deixou eu ficar daquele jeito, e eu, meu Deus do céu. Eu olhei para o anjo assim, o anjo aqui, gente, o anjo concentrado no anjo príncipe que estava preso lá. E eu, meu Deus, esse anjo não está vendo não. Qual que vai ser o próximo agora que vai virar bucha, que vai ser qual dos nós dois? Deus, ele é de acordo com Deus quer. Deus ele te dá, para que você entenda a visão, é de acordo como Deus ele quer que você entenda, para que você passe as coisas. Então eu estou sentindo, então Deus está deixando eu sentir aquela situação aqui, para me ver, para depois eu falar, né, para explicar certinho. E eu, meu Deus, quem que vai ser o próximo aqui agora? Vai ser eu ou você vai ser você? Eu aqui, só que eu não falava não, você não pode falar as coisas assim não. Eu só senti assim, meu Deus, agora quem vai ser o próximo? Estourou todo mundo, ninguém está vivo, acabou todo mundo, desapareceu. Esse desapareceu, mas como que desapareceu? Não tem como desaparecer, estourou tudo, como é que vai fazer? Ai, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco,
E o anjo tá aqui, ó. E eu ali, meu Deus do céu, né? E o fogão. Gente do céu, rapaz do céu, glória a Deus. Deus é tremendo, Deus dos exércitos, gente. Gente do céu, na hora. Gente, na hora assim, ó, não tem o sol. Não tem o sol que eu falei pra você. Gente, não tem o círculo que eles tinham feito. O círculo. Gente, na hora, se eu tô aqui em cima aqui, ó. Eu não falei pra você que estava a 50 metros do chão. Agora, eu tenho que agora jogar para uma coisa superior. Deus queria mostrar. Aí na mesma hora, como fosse assim que a terra ela baixou, como fosse assim que a terra ela baixou, a terra devastada e vazia ela baixou, e aí nós estávamos bem mais alto agora, porque a terra devastada, até então estava em Minas Gerais. Mas agora, a terra devastada e vazia apareceu, e aí ela ficou lá embaixo. Como se fosse uma terra abaixo da outra. E existe um vazio entre as duas. E tem algo que alumia nos ares, depois eu vou falar. Vermelho. É vermelho escuro o clima da terra devastada e vazia. Depois eu vou falar o que é isso. Aí daqui a pouco, então quer dizer que não ficou mais alto, né? Porque a terra, Minas Gerais está aqui, mas aí a terra da humanidade desapareceu e apareceu a outra terra que está em Minas Gerais também, só que agora é a terra devastada e vazia, está mais abaixo, lá embaixo. Aí eu estou aqui, o círculo do exército, o círculo e o fogão tá bem, e subia, o fogo era vivo e subia para as águas de cima, e as águas de cima, comedido, temor e tremor diante de Deus, gente. É o Deus dos exércitos, gente. E só vai entender quem conhece de Bíblia e tem experiência com Deus, senão o que eu estou falando aqui, pouca gente vai entender. Aí, gente, na hora, se eu estou aqui, então o círculo está aqui, né? O círculo. Aí daqui a pouco só fez assim, ó. Eu estou aqui, o anjo está na minha frente aqui, ele concentrado olhando para o anjo que ele tinha prendido lá nas profundezas. E o buraco de um quarteirão está aqui abaixo de nós, lá na terra devastada e vazia agora. O buracão lá embaixo, estava bem embaixo, bem quilômetros lá embaixo, ele está aqui em cima aqui. E eu estou aqui em cima aqui olhando para ele assim, eu estou aqui olhando para ele, né? A minha visão batia um pouco embaixo assim, e eu vi o fogão que subiu, o fogo estourou tudo para cima, assim, pegou o exército que estava no círculo. Então não tinha 20 quilômetros de para cá, 20 quilômetros para cá, 20 quilômetros para cá e atrás também, era um círculo, e o fogão tinha pegado e subia. Gente, na hora assim, eu só vi só assim, não tem um sol que eu falei para você, gente, como fosse um sol subindo assim, um sol, começou a subir. Começou a subir o sol foi subindo, gente, no que o sol subiu, gente do céu, na hora assim, eu falei, meu Deus, o sol foi subindo, e eu tava ali assim, ó, agora como que foi? O sol ficou mais abaixo, e do sol saiu, aí o sol ficou abaixo, e o fogão pegou e estourou tudo para cima. Só que agora o sol, eu falei para você que tinha 20 quilômetros, e o fogo pegou aqui, não foi? Aí agora, algo semelhante ao sol, ele pegou assim, subiu, eu vi como fosse um círculo subindo assim. Eu vi o círculo, começou a subir assim, gigantesco. E eu, meu Deus, era o sol, algo semelhante a um sol, veio de baixo assim, ó. E eu, ai meu Deus do céu, foi subindo. E eu vendo como fosse um disco, eu vi assim um sol, assim, ó. Não tem como você estar aqui, vamos supor, aqui está o sol, né? Aí eu estou aqui em cima. Aí aqui está o círculo. Aí foi assim, ó, foi chegando aqui, ó. Foi chegando assim, e eu estou aqui, meu Deus do céu, eu estou acima. O sol ficou abaixo de mim assim. Foi se elevando assim. Aí quando chegou
não tem os pés das tropas que faziam o círculo. Aí quando ele chegou ali nos pés das tropas que fazia o círculo ali, abaixo dos pés, e não esquece não, eu mais o anjo príncipe, nós estamos bem no meio daquela situação ali. Então nós estamos bem no meio. Em volta o fogo estourou tudo para cima. Só que agora sobre uma plataforma do sol, a plataforma, aquela de cima, o sol vai se elevando. Eu vi só o começo do sol chegando assim. Ó. Começou a chegar assim e, como que é? Oval, né? E aquele foi se aproximando assim, os meus pés estão aqui, o anjo está aqui. E eu olhei para frente assim, eu vi, ó, grandão, gigantesco assim, ó. E abarcava tudo, ultrapassava os 20 quilômetros assim, ó, abarcava tudo. Aí na hora assim, estourou o fogo. Aí estourou. No que estourou, aí mais uma vez, o fogo explodiu para cima. Outra camada de explosão, respeitando o círculo, só que agora o círculo, ao invés de pegar os anjos que estavam ali em volta, a explosão agora só ficou respeitando somente eu e o anjo. A explosão, ela agora concentrou mais no círculo, ela entrou mais para dentro do círculo, explodiu tudo assim, de forma circular. Só que ela respeitava eu e o anjo. Então só ficou naquela, como fosse assim, vamos aqui, eu tenho que dar uma dimensão, só que o anjo ele era grande, né? Aí eu também estou aqui. Eu só sei que respeitava eu, mas o anjo. Para que você tenha uma ideia, eu tenho que dar aqui uma imagem, porque senão vai ficar difícil de você entender. Vamos colocar aqui, o anjo tinha a altura de um prédio de 30 andares. E eu não posso falar a altura que eu tinha, porque ali já não foi falar, você tem tanto metro de altura, eu só tenho que falar que eu estava ali. Para que você entenda, eu estava perto do anjo assim, aí, vamos colocar aqui, não tem um quarteirão de um lote, aí fica mais difícil de falar. Eu tenho que dar uma imagem aqui para que você entenda. Não tem um quarto 4x4, é como se fosse assim, ó, você estivesse conversando com o seu colega, você está de frente com o seu colega dentro de um quarto 4x4 e só é respeitado toda aquela parte ali, 20 quilômetros em forma circular, foi tudo pegado fogo, estourou tudo para cima. Só ficou respeitado aquele quarto 4x4, onde é que está você, mais o seu colega ali dentro. Então, aquela parte ali foi respeitada. Então, eu, perto do anjo aqui, o fogo ficava em volta de nós dois assim, ó, estourou tudo assim, em forma circular assim. Circulou nós dois assim, estourou tudo para cima assim, ó. Então você está entendendo? 20 quilômetros aqui, as tropas, o fogo estourou. Só que agora quando o sol chegou aqui, o estouro agora, ele chegou mais para dentro dos 20 quilômetros aqui, e entrou tudo para dentro aqui, e só respeitou nós dois. Aí ele subia assim agora, ele respeitava nós dois que estavam no meio, e subia assim, ó. E nós dois aqui no meio, aí o fogo subia, e não acontecia nada com nós dois. Nós dois ficamos protegidos, e o fogão aqui subia, em volta de nós dois aqui, subia o fogo, mas não queimava nós dois, o fogo subia e não pegava dos lados aqui, mas não atingia nem eu e nem o anjo. E o fogão, gente do céu, agora você está entendendo. Então quer dizer que nem eu e nem o anjo, o fogo pegou nós dois. E agora, por que agora esse fogo agora chegou agora nessa gigantesca, a maior parte da massa foi que esse fogo agora tomou conta e só ficou respeitando eu e o anjo que estava aqui, concentrado, que tinha prendido o dragão lá embaixo. Ele estava assim, ó, concentrado aqui.
E eu falei, meu Deus, esse anjo não está vendo não, eu desespero, vai acabar com nós dois aqui. É agora, e meu Deus, o anjo tá, ele não está vendo, meu Deus, não adianta mais nada, não, vai ser negócio de guerra. Gente, não tinha guerra. Eu estava vendo tudo, eu falei, negócio de guerra mais não, vai estourar todo mundo aqui agora, o Deus dos exércitos. E tem uma, quando você está diante do Deus dos exércitos, gente, não tem esse negócio aqui, agora eu vou desaparecer. Gente, não tem isso não, gente. Quando está diante do Deus dos exércitos, está aqui, vai ficar aqui e não tem esse negócio não. Não tem como escapar, não tem como pra onde fugir. Você não fica assim não, vou fugir para cá. Quando você está diante de Deus dos exércitos, não tem esse negócio, você vai fugir para cá, não tem para onde você correr. Acabou, gente. E eu, ai meu Deus do céu, é o Deus dos exércitos. E meu Deus do céu, vai pegar eu também, ai. O temor, eu estou falando assim do temor, eu estou ali e Deus queria que, não foi discernido para mim, assim, ó, você está protegido. É tipo assim, eu estava seguro ali, só que Deus não deixou transparecer assim, ó, você está seguro aqui, meu servo, você é dos meus, você é dos meus. Não, Deus queria que eu visse ele queria me mostrar algo. Para que você entenda, ele queria me mostrar algo. Para que eu aprendesse, para me falar para você. Aí daqui a pouco eu estou lá assim, e o fogo, aí você viu então que o fogo pegou os 20 quilômetros ali, respeitando as tropas que estavam a 20 quilômetros de distância, né, em modo circular. Só que agora quando chegou tipo um sol abaixo, o fogo pegou e, em vez dele estar aqui, em vez dele estar assim, agora ele aumentou gigantescamente para cá e só deixou a abertura que protegia o anjo de 30 andares e eu. E o fogo agora estourou tudo para cima, assim, eu estou aqui em frente ao anjo, eu vi o fogo assim, circulando, nós dois assim, só que o fogo respeitava nós dois e subia, e o sol está embaixo, só que agora o fogo faz parte também do sol, o fogo faz parte de Deus. Por que que esse fogo aumentou? Gente do céu, o fogo aumentou, gente. Eu não sei se o sol subiu plenamente, eu só sei que eu tenho que falar isso aqui, né? Eu não sei se o sol subiu, eu não sei se o sol tomou conta de nós no meio. Não tomou conta porque senão ia pegar fogo nem mais do anjo. O sol ficou aqui. Aí o fogo subiu, o sol estava embaixo, porque tanto é que o sol, a parte que estava eu mais o anjo, o fogo que estava no sol estourou para cima. Estourou, subiu para cima, mas o sol ficou aqui, tipo um sol. Não é o sol aqui não. Estou falando algo semelhante a um sol, muito mais poderoso que esse sol aí. É o sol, é o Deus que está dentro desse algo semelhante a um sol. Faz parte de Deus, né? Deus é uma pessoa. Mais uma vez eu quero frisar, Deus é uma pessoa. Deus não é sol não. Deus é uma pessoa. A Bíblia fala que ele é o sol da justiça. Tem que dar imagem aqui como fosse, tem que falar como fosse um sol, né? Assim, ele estava dentro de um sol, dentro de um fogo. É uma pessoa. Aí eu vi aqui, parecendo um sol. Aí agora, quando chegou aqui, além disso aqui, agora o fogo fez assim, ó. Entrou mais pra cá, assim, só protegia agora eu mais o anjo, o fogo. E subia para as águas de cima, estourou tudo. E por que que ele chegou nessa concentração mais? Por que que ele chegou agora nesse? Você viu agora que esse fogo subiu e ficou um espaço maior, não é? Ele não ficou um espaço bem maior, não tinha mais de 20 quilômetros adentro. Se eu estou aqui, tem 20 quilômetros até chegar às tropas, que fazia uma área circular, então tem 20 quilômetros então de fogo, né? Quase 20 quilômetros de fogo, né? Gente do céu, não tem esse sol. Gente do céu, eu estava assim, ó, na hora, meu Deus do céu. Gente do céu, do sol, desse algo semelhante a um sol. Gente do céu. Aí você viu que então que o fogo ele subiu. Então vai subir agora
um ser vai agora subir, vai sair do sol e vai se apresentar nessa região onde o fogo, os 20 quilômetros de fogo, tá entendendo? Os 20 quilômetros circular. Vai andar agora, vai se apresentar nesses 20 quilômetros em forma circular, porque esses 20 quilômetros que estourou de fogo, todo circular assim, 20 quilômetros para cá, 20 quilômetros para cá, 20 quilômetros para cá, 20 quilômetros para cá, 20 quilômetros quadrados de fogo subindo, modo circular, subindo para cima. Enquanto isso, lá na frente, que o estouro também tinha pegado, estavam as tropas, mais de 5 mil ou mais de tropas do alto comando, que o estouro pegou. Então quer dizer então, que esses 20 quilômetros adentro ia estar livre. Ia estar livre para quem? Para o Deus dos exércitos agora que subiu. Eu vi subindo assim, ó, como que o fogo estava pegando. Eu não podia ver plenamente, mas eu podia ver agora mais plenamente do que estava dentro do sol. Gente, do meio do sol assim, ó, não tem o sol, aquela parte de cima, subiu, foi se elevando, gente, o Deus dos exércitos, gente. Gente, o Deus dos exércitos, grandão, gente, grandão. Muito mais maior do que o anjo de 30 andares. Grandão, gente, grandão. E ele aqui, ó, e eu vi ele plenamente, eu vi ele plenamente assim, no meio do fogo. Então, se eu vi ele no meio do fogo, fogo consumidor, então eu via, como é que fala? Ele, só que eu via o fogo que embaçava assim. Eu via ele, mas o fogo tinha, não dava para mim ver ele plenamente, igual vendo aqui, eu estou olhando você, eu via assim, uma imagem, sabe? Todo blindado, gente, todo blindado. Gente do céu, e ele se apresentou, e eu vendo, eu falei, meu Deus, é o Deus dos exércitos. E ele saiu assim, gente, ó, meu Deus do céu. É agora que é tremendo. Ai, meu Deus do céu. Esse pastor Silas Malafaia, gente, isso aqui é tão sério que eu vou falar agora. Isso aqui, pastor Silas Malafaia, é as 3 armas do Brasil. A palavra quase covardia. Gente do céu. Gente, é agora, gente, é tremendo agora. Você que faz parte das forças, das 3 armas deste país, para a elite desta nação, para as armas deste país. Isso foi em 1990 que Deus me mostrou. Isso foi em 1990, Deus me transportou para os anos de 2018 e vi, Deus me levou até para o futuro, para meados de 2040. Deus me mostrou o futuro do Brasil. E Deus mostrou uma palavra quase covardia. E agora Deus vai tratar, gente, com essa palavra quase covardia que foi se apresentado para mim. Só que para Deus ela foi se apresentada plenamente. Para mim, eu vi, mas ao mesmo tempo era como se fosse um enigma para mim, porque a imagem, no vídeo 8, parece, que eu estou contando, Deus me levou assim para os ares do Brasil, e Deus me mandou eu olhar, eu fui e olhei para o exército de Deus, quando estava tendo um embate ali das 2 forças, dos exércitos de Deus nos ares, e naquela guerra ali dos 2 exércitos, Deus mandou eu olhar para a tropa. No que eu olhei, Deus me colocou assim, nos ares, tipo assim, Deus me levou lá para a região do Acre ali, e mandou eu olhar para a guerra, me colocou bem alto, e eu peguei e olhei lá de cima assim, e vi como fosse um general. No que eu vi como fosse um general, gente, eu vi que as forças dos exércitos de Deus, estou falando de anjos, gente, as forças parecia que tinha se entrincheirado
E a guerra não estava saindo da maneira violenta como que era para sair. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo ali? E Deus falou assim, eu estou te dando discernimento de general agora aí. Bate agora o olho que eu estou te dando discernimento de general. E eu bati o olho. E eu via na hora que o trem não saía. O trem não estava saindo, estava em guerra. Mas o general conhece quando a tropa não está lutando de acordo. Gente do céu. E eu vendo aquilo, eu falei, meu Deus, o que foi? Disse assim, está acontecendo uma coisa errada ali. Aí daqui a pouco o meu discernimento saía, discernimento de mim assim, e batia lá no Amapá. Onde é que estavam as forças de Deus? Saía discernimento de mim, batia lá assim, ó, pá, lá no Amapá, onde é que estavam concentradas as forças de Deus. No que batia lá, daqui a pouco o discernimento saía de novo, eu estava nos ares da região amazônica, bem para cá, né, para me ver a guerra total. Aí saía de lá e batia nos ares do Pará, do Tocantins, do Nordeste ali, até chegar em Minas Gerais, gente do céu, e batia. Aí na mesma hora eu falei, o que está acontecendo, meu Deus do céu, estou vendo ali. E meu discernimento batia, só que aí o discernimento era uma pergunta, o discernimento ia investigar. O discernimento, eu vi assim, quando saía de mim assim, ó, uá, saía para buscar. No que saía, ele saía passeando assim, ó. Daqui a pouco ele voltava numa velocidade tremenda para me dar a resposta do que é que eu tinha mandado o discernimento. O discernimento saía de mim. No que ele saía para buscar, ele passeava nas tropas de Deus, daqui a pouco ele voltava. No que ele voltava numa velocidade tremenda. Só que quando ele chegava no meio do caminho, quando ele estava quase assim, mais da metade, aí daqui a pouco, Deus não permitia que ele chegasse em mim. Eu falei, o que está acontecendo? O discernimento vinha, só que a palavra que vinha era assim, ó, era quase covardia. A palavra era covardia, só que ela não chegava plenamente. Sabe a palavra? Quase covardia. Covardia. Foi encontrado covardia. Ela está quase plena. Sabe assim, quando... Não, aqui é covardia. Ela vinha viajando, só que quando ela chegar, vamos supor, no meio do caminho ali, Deus não permitia que ela chegasse até mim. Tipo assim, os trâmites, tanta coisa que estava acontecendo, e não chegava. Era tanta coisa, só que era eu que Deus me colocou para ver, né? Colocou para ver isso aí. E eu de novo lançava, gente do céu, e vinha e passava de novo para todo lado, e depois vinha viajando de novo. E eu via o discernimento viajava assim como fosse uma fumaça tremenda, como fosse em forma de luz, e vindo lá para cá assim, quando chegava no meio do caminho assim, como que a palavra não era plenamente, é como fosse assim, os anjos de Deus estavam em tanto, a estratégia deles estava tão grande, não pode fazer isso aqui, não faz isso aqui, aqui vai, aqui não vai. Daqui a pouco não chegava até mim. E a palavra só que não chegava, cada vez ela ia se aproximando, só que ela não chegava até mim. E aí daqui a pouco, quando eu olhei para o Espírito Santo, ele estava lá eu estou falando no vídeo 8, o Espírito Santo estava lá na região do Nordeste, lá na região de Natal, né? Gente, daqui a pouco o Espírito Santo bateu de uma vez lá para cá, assim, ó, pá, chegou do meu lado assim, falou, o que é que você está vendo aí, meu servo? E eu, meu Deus, o Espírito Santo chegou do meu lado e ele estava sério. O que foi que você está vendo aí, meu servo? Eu falei, meu Deus, eu estou vendo, você viu, meu servo, o que eu dei para você, o discernimento de general? Eu falei, Senhor, o que você viu, meu servo? Eu falei, Senhor, eu estou vendo aqui, deu uma parada ali, eu lancei o discernimento, só que o discernimento vem, ele não consegue, eu não sei, deu uma parada ali, eu não posso falar para o Senhor a palavra certa, só que quando vem a palavra, quando chega no meio do caminho, ela não chega até mim. Irmão, na hora, irmão, Deus só fez só assim, ó, foi eu que permiti você ver isso aí, foi eu que permiti você ver isso aí. Agora você vai ver do jeito que eu vejo agora. E pá, disparou. Gente, Deus disparou
a visão, e não tem um celular, quando você filma o celular, aqui está a visão de Deus. Eu vi, tipo assim, Deus está vendo aqui, e Deus permitiu que eu visse, tipo assim, Deus está filmando, e agora eu estou vendo o que ele está vendo. Gente do céu, Deus bateu o olho lá na região do Amapá, nas tropas dele. Gente, bateu o olho no exército dele, na região de Tocantins, do Pará. Gente, foi pegando um por um, assim, ó, um por um. Gente do céu, era mais de 200 milhões de soldados. Gente, foi batendo assim, ó, pá, 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 pá. Gente do céu, se eu chegar, a coisa é tão tremenda, que se um deles aparecer para mim, eu sei o nome dele. Se ele chegasse para mim na hora lá assim, eu sabia o nome de cada um, porque Deus, ele fez eu ver. Gente, eu vi uma coisa tremenda assim na hora, que eu vi os anjos, na hora assim, os anjos pareciam assim, não tem eletricidade. Eu vi tudo assim, ó, pá, pá, na hora assim, o nome dele, tipo assim, foi discernido tudo para mim assim, ó. Deus, ó, eu tô vendo aqui, tá vendo aqui? Se você chegar agora num desses aí, você já sabe até o nome dele. Você conhece ele. Se ele se apresentar para você, você sabe o nome dele, porque eu tô te mostrando ele aqui agora. Eu tô vendo tudo aqui agora. Só que, tipo assim, pelo menos o nome eu vou saber a face. Deus mostrou assim, como fosse eu, Deus, não. Tipo assim, se eu ver esse anjo, se eu visse esse anjo, desses 200 milhões, eu ia saber o nome dele, ia saber a feição dele. Falou, eu já te vi. Quando foi que eu vi ele? A hora que Deus mostrou tudinho de uma vez. Eles, gente, só que eu vi eles por fora assim, e eu vi que eles pareciam energia na hora. Deus parece que ele bateu assim, não tem a pele do anjo, aquela coisa toda do anjo assim, o corpo do anjo. Deus, gente, ele viu ele assim, parece que tudo elétrico assim, sabe? E eu vi na hora assim, e eu vi a face dele, cada um. Se eu visse eles, 200 milhões, eu ia conhecer cada um, ia saber o nome dele, falou, já te vi. Tá vendo? Não sei se você entendeu o que eu falei aqui agora. Porque foi Deus que mostrou na hora. Deus estava mostrando assim, Deus estava pesquisando cada um. Só que Deus foi batendo o olho assim, o que está acontecendo aqui? E foi olhando com a ira, gente do céu. E o que está acontecendo aqui? E foi pegando cada um, assim, ó, mais de 200 milhões, e foi descendo, e foi filmando, e eu estou vendo aqui. E eu fui vendo aqui, meu Deus, e olhando tudo. Eu só via os anjos, como fosse tudo elétrico aqui na hora, né? Só que Deus via por dentro, né? Só que eu via a face, o corpo aqui. Se eu visse eles, eu ia saber o nome de cada um, e também ia saber a feição de cada um. Cada um tem a feição diferente do outro. Aí daqui a pouco, a feição de anjo, leão, estrondo de trombeta. Cada feição tem o seu jeito. É igual o ser humano aqui. Cada um tem nariz, tem boca, mas não é diferente. Então lá também é assim também. E foi correndo os olhos, gente, até chegar lá no anjo, príncipe, leão, estrondo, ensurdecedor de trombeta. E ele estava topando com o anjo, príncipe general das trevas. E Deus pegou e bateu o olho nele. No que Deus bateu o olho nele assim, mostrou a face dele aqui, ó. E ele topando contra o anjo, príncipe das trevas, no vídeo 8, se não me engano, contando isso. Aí Deus pegou, olhou bem na cara dele assim, ó, como fosse um celular filmando, como fosse aqui, ó. Deus está mostrando. Não é celular não, eu estou falando assim, a imagem. Agora, Deus permitiu que agora eu visse. Era ele agora que estava me mostrando, sabe? Deus falou assim, agora eu que estou vendo agora e vou permitir que você veja agora. Estou te mostrando aqui, é eu que estou vendo agora. E aí Deus pegou assim, gente, ó, e correu o olho nele. Eu via Deus, assim como fossem os olhos de Deus, olhando para o cara, olhando para o anjo príncipe. E Deus olhava assim, gente, ó, bem aqui nela, aqui, ó. Gente, olhava até o movimento aqui, ó. Gente, até não tem esse movimento assim, se você está valente mesmo na guerra, aí Deus olhava aqui, ó. Olhava a cara dele, olhava o movimento. Gente, cada movimentinho aqui, ó, imperceptível. A boca do anjo. Tudo aqui nele assim, ó, movimento de face. E Deus olhava assim, de cima e embaixo assim, ó. Olhava a cara dele. O que está acontecendo aqui? Olhava para ele assim, sabe? O que está acontecendo aqui, rapaz? E brabo, e olhando pro anjo, pertinho assim, olhando ele aqui, ó. Aqui o movimento do olho dele assim, ó. A face dele.
E Deus, o que está acontecendo aqui? E eu olhava para ele, eu falei, rapaz do céu, e olha, e o anjo aqui, ó, pertinho assim, ó, olhando tudo assim, o movimento aqui da face, não tem um trejeito do rosto, e ele topando com o anjo das trevas aqui. E Deus, você viu que Deus olhou as tropas, e depois Deus foi lá no comandante, ver como é que estava a guerra. E Deus não estava brincadeira não. Aí daqui a pouco o anjo só pegou aqui, ó, no que ele olhou assim, ele pegou e bradou com a tropa, ele viu que estava acontecendo alguma coisa com a tropa lá. E ele, vamos para frente, vamos, resistam, vamos para frente. Quando as tropas foi fazer um movimento, aí Deus pegou e falou assim, você está vendo isso aqui? Pois agora você veja agora. E me transportou lá para a fronteira com a Guiana Francesa. Quando eu cheguei na fronteira com a Guiana Francesa, aí estava o anjo príncipe das trevas, da potestade do ar, poderosíssimo, que comandava uma coalizão de potestade do ar e podia entrar pela Guiana Francesa. E foi aí que Deus pegou e permitiu, o Altíssimo pegou e permitiu. E esse anjo acusava, ele estava nos ares assim, ele pegava, anjo príncipe também, dragão serpente. Mais de 400 milhões de anjos das trevas, dos exércitos das trevas nos ares, mais de 100 milhões de anjos dragões serpentes, e o restante, mais de 300 milhões, todo tipo de anjos de guerra. Centenas e centenas de classes de anjos de guerra. Diferente dos anjos dragões serpentes. Outras classes. E aí ele pegava, ele olhava para cima assim e soltava um estrondo da voz dele, a voz dele, dragão serpente também. A voz dele estrondava, batia nas águas. Eu olhava para as águas assim, as águas, a voz dele chegava assim e batia nas águas. Não tem as águas de cima. Um rio, é um rio que corre para a direita, águas profundas. A voz dele chegava assim, ó, nas águas, é como fosse código Morse. As águas, ninguém passa as águas, é uma prisão, gente. Ela tem poder de prisão para tudo que se chama rebelião e pecado, tá tudo preso aqui abaixo. Só que ela batia nas águas, era como fosse código, um código que ele mandava para cima, voz, para que você entenda melhor o voz. Só que ela subia em forma de código. Ela subia e ela acusava os anjos de Deus de estar em falha. Acusava os exércitos de Deus de estar em falha. E falava, vocês estão em falha, deixa eu entrar porque estão em falha, se fez falhar. Ele acusava. O anjo dragão serpente, príncipe das trevas, dos ares da Guiana Francesa, que liderava uma coalizão de exércitos, França, né? França. Ele acusava o exército do anjo príncipe general, estrondo ensurdecedor de trombeta, acusava dele estar em falha. Eu não sei qual que era a falha. E também falava que era covardia. A palavra vinha covardia, só que ela não era plenamente covardia, porque ela chegava até no meio do caminho. Para mim. Só que agora para Deus foi diferente. Só que, vamos aqui agora, né? E aí ele acusava, a voz dele não batia e as águas se abriam, não. Ela batia, era proibida dela subir, de abrir as águas. Ela subia em forma de códigos. Aí quem tem o verdadeiro poder sobre tudo é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está acima de tudo. E nisso tem as leis, né? Tem as leis. Jesus Cristo, ele está acima. O poder superior é acima. Jesus Cristo, ele está acima de tudo. É o nome que está acima de todo nome. Aí existem as leis da guerra, né? E aí foi permitido que, pelo Altíssimo, que esse anjo, ele acusava, e só sei que, por causa do que aconteceu, que a palavra quase covardia para mim, quase covardia que veio, né? Mas não chegou até a mim, a discernimento dos exércitos de Deus. Aí foi permitido o exército das trevas entrarem.
para lutar agora contra, ajudar os exércitos das trevas dentro do Brasil, contra agora o anjo de Deus. Tudo por causa dessa palavra quase covardia, entendeu? Então agora Deus vai tomar carta agora, você entendeu agora aí? Então é agora, você viu essa explosão que eu contei para você? Foi por causa disso. Os estouros agora, Deus está virado, porque agora Deus vai cobrar por causa daquilo. E agora, gente, o que acontece em cima, acontece embaixo, gente. Você tá vendo aí que tá acontecendo, né? Isso foi em 1990, viu? Você tá vendo aqui eu falo no Espírito Santo? Você tá vendo aqui que a coisa não é brincadeira, né? É, filho, o trem não é brincadeira não, né? Tá vendo aí que o trem não é brincadeira, né? E agora Deus vai partir para cima agora. E daqui a pouco, gente do céu, no meio, nesses 20, os 20 quilômetros aqui, ia ficar como fosse um círculo, né? O Deus dos exércitos ia andar nesse círculo aqui, entre o anjo príncipe, entre eu e o anjo príncipe general, eu e o anjo príncipe general, nós estávamos protegidos, o fogo não tinha ido lá não, 20 quilômetros assim, né? O Deus dos exércitos ia andar bem ali no meio ali, ó. Ou talvez menos, né? Eu estou dando uma imagem aqui de grandeza. Gente, ele ia andar aqui, ó. Gente, daqui a pouco ele começou a andar. Só que você está entendendo, nós estamos aqui, no meio aqui, e tinha um fogão que subia. Então, tinha um espaço vazio, tomado pelo fogo, e mais assim, estava o círculo dos exércitos. Só que o fogo estourou tudo para cima, estourou tudo. Daqui até chegar na Guiana Francesa, estourou tudo para lá de São Paulo também, o fogo pegou todo mundo. Eu estava no meio. Eu mais um ano nós estávamos protegidos. E aí o Deus dos exércitos subiu, saiu daquele sol, parecendo um sol, subiu e começou a andar. Gente, todo blindado. E uma glória tremenda. E o fogo. E ele andando assim. Gente, agora que eu tenho que tomar cuidado para me falar isso aqui. Deixa eu ver quanto é que está faltando. E aí ele pegou e foi subindo. Deixa eu só. Aí ele subiu assim, e aí agora eu vi, só que estava no fogo, né? Dentro do fogo. Só que agora ele saiu daquele tipo um sol, tinha um sol assim, uma plataforma abaixo assim. Naquela parte oval do sol, não tem o sol, só que agora eu tô falando algo semelhante a um sol. Aí ele subiu assim, ó, e o fogo estava aqui, ó, só estava protegendo só eu e o anjo. E ele começou a andar no meio. Começou a andar, eu vi que ele andava beirando as tropas do alto comando. Ele andando aqui, beirando aqui, ó. Ele aqui, ó. Eu não tolero covardia. Eu não tolero covardia. Gente, quando ele falava assim, pá, pá, o estrondo da voz de Deus, Deus dos exércitos. Eu não tolero covardia. Quando eu mando para fazer uma coisa, tem que fazer, porque eu sou um Deus zeloso. Bah, bah, a voz de Deus estrondava assim. E o fogo, daqui a pouco, quando eu fui vendo, não tem o fogão assim, Deus, eu não tolero covardia. Aí você está entendendo? Deus não estava falando, na minha cabeça, os exércitos tinham estourado tudo. Onde é que Deus estava falando? Deus estava falando próximo, onde é que deveria estar? Próximo às tropas do alto comando.
Ele estava falando naqueles 20 quilômetros ali, só que ele estava mais próximo das tropas do alto comando, que na minha cabeça tinha estourado tudo, porque eu só via somente fogo. Aí Deus estava respeitando aquele ciclo assim. E Deus, aí você tem que respeitar aquelas tropas que estavam em volta, tudinho, que para mim tinha estourado tudo para cima, e os 20 quilômetros, onde é que estava Deus ali, onde é que tinha pegado todo o fogo ali, que formava um círculo. Eu estava no meio, o fogo estava na minha frente assim, eu olhava para o fogo, lá dentro, próximo das tropas, que para mim tinha estourado tudo, Deus estava andando em forma de um círculo. Deus caminhava assim em volta assim, do círculo todinho. E passava assim por trás de mim assim, e falava com todo mundo. Na minha cabeça tinha estourado tudo. O fogo estourou tudo para cima. Estourou tudo. Aí Deus, eu não tolero a covardia. Quando eu dou a minha ordem, ela é cumprida. Eu não tenho prazer no covarde. Meu Deus do céu. E Deus falando, eu não tenho prazer no covarde. Eu sou um Deus zeloso. E andava assim, e explodiu. E a labareda de fogo. Aí que a labareda de fogo estourou tudo mesmo. Quando Deus começou a falar, gente, aí a labareda de... Quando Deus saiu do sol, gente, a labareda de fogo agora aumentou milhares e milhares de vezes o poder dela. Eu falei, acabou tudo agora. Agora acabou. Agora não sobrou ninguém. Eu achei que tinha acabado tudo. A labareda de fogo, ela aumentou o grau dela. Não tem aquela parte que o Nabucodonosor aumenta o fogo 7 vezes a mais? A labareda de fogo, ela aumentou. A labareda de fogo, ela aumentou milhares de vezes. Era viva, vinha de Deus, o fogo consumidor. E tinha umas lingonas de fogo assim. Batia lá em Minas, batia lá na Guiana Francesa. Tinha umas lingonas de fogo. Gente, a língua de fogo viva. E provinha de Deus. Fogo vivo. Fogo vivo, fogo que tem conhecimento, que tem voz. E eu falei, meu Deus, já matou tudo, pra que detonar mais o fogo? Fogo que eu estou falando fogo, igual você vê uma explosão aqui, eu estou falando fogo, gente, igual no sol, não tem um sol que explode, você vê que as lingonas de fogo assim, eu estou aqui, eu estou vendo cada lingona de fogo maior do que um estado todinho, maior do que um município, cada língua de fogo. Só que o fogo, ele subia, fogo grosso, fogo de grande espessura. O fogo era como fosse parecendo um relâmpago, não tem como relâmpago, ele tem aquela luz. Tinha um azul, era de várias cores, um azul, uma luz como fosse um relâmpago, estou falando as cores. Tinha uma escuridão e ele era grosso, ele tinha é como fosse assim que você podia palpar ele era grosso, o fogo. E Deus aqui, eu olhava aqui, ó, eu estava aqui no meio, eu via Deus caminhando, o Deus dos exércitos, o Espírito Santo tinha se transformado no Deus dos exércitos, era o Espírito Santo. O Espírito Santo, por causa da oração da igreja com o pastor Silas Malafaia, o Espírito Santo se transformou no Deus dos exércitos e veio agora tomar cartas. E agora estou falando que ele partiu para cima do exército dele. Agora ele está no alto comando, andando aqui em volta. Ele andando aqui no meio do fogo aqui, ó. Eu não tenho prazer no covarde. Quando eu mando, eu quero ser obedecido. A minha palavra é sim, sim, não, não. Meu moço do céu. Meu servo. Você está vendo isso aqui, meu servo? Eu falei, meu Deus, eu estou... Aí Deus pegou o Deus dos exércitos. Você está vendo essa cidade, meu servo, que eu coloquei aqui? E eu falei, meu Deus, eu estou vendo... Você está vendo esse estado, meu servo, que eu coloquei aqui? Para que você vesse essa divisão, você está vendo aqui? É porque em Minas Gerais vai ter uma divisão de ideias. Esse pessoal vai estar em dois pensamentos. Esse pessoal vai estar em dois pensamentos. Eu não aceito. Eu sou um Deus tremendo. Pegou,
falou assim, Minas Gerais, ah, meu Deus, isso aqui que é tremendo, meu Deus do céu. Minas Gerais, ah, meu Deus, quem é das Forças Armadas, meu Deus do céu, que coisa tremenda, meu Deus, tem misericórdia das Forças Armadas, meu Deus. Meu servo, você está vendo esse estado aqui, meu servo? Eu falei, tô, é Minas Gerais. Aí Deus, esse estado aqui, meu servo, tem algo, tem história nesse estado eu moldei esse estado e as forças militares deste país, eu dei, tipo assim, Deus, ele deu um conhecimento de sentinela do Brasil para Minas Gerais. Olha só como que é tremendo. Eu dei conhecimento de defesa para essas forças armadas dessa nação como sentinela. E está aqui em Minas Gerais, e de Minas Gerais tem um poder que abarca boa parte dessa nação e está ligado em Minas Gerais. Pois bem, era para ter acontecido uma coisa, era para ter acontecido. E a palavra covardia, eu não tolero a covardia, eu não tolero. Eles, era para, você viu aquilo lá da palavra quais covardia, e esse estado, meu servo, eu eduquei, eles usam o meu nome da boca deles, eles usam o meu nome, ó Senhor, nos treinamentos, coloca o meu nome na boca deles, e esse estado, eu tenho colocado esse estado na área da defesa como um sentinela. Como um sentinela, eu tenho ensinado as forças armadas deste país como sentinela. E a sentinela está aqui em Minas Gerais. É uma sentinela. Pois bem, olha aí o que aconteceu. Eles vão fazer isso aí. Quase a palavra covardia. Eu não tolero a covardia. Gente, Deus falava assim, ó, e andava assim, andava no meio, passava assim, ó, atrás de mim aqui, ó. Andava beirando um círculo. Eu falei, Deus está andando ali. Está andando o quê? Todo mundo foi destruído. E Deus andava assim, como fosse que ele estivesse andando, beirando as tropas dos 5.000 que estavam a 20 quilômetros aqui. E Deus andando, beirando eles assim, falava assim, eu não tolero, eu sou um Deus zeloso. E falava assim, e cada palavra que ele dava assim, estrompava tudo assim, meu Deus do céu. E ele, o que foi mais que Deus falou? Diz que tinha Minas Gerais, ia ficar em 2 caminhos, ia ser o lugar que ia ser desse. Você está vendo Minas Gerais? Minas Gerais vai ficar entre 2 caminhos, numa divisão de ideias, e a divisão vai ser decidida aqui, e eles vão ficar entre 2 pensamentos. Também as forças armadas desta nação, a palavra covardia, a palavra quase, para mim foi quase covardia, só que Deus falou covardia. Só que para Deus a palavra covardia é como se fosse assim, ó, tem graduações, sabe? Tem graduações. Deus também vê tudo isso aí. Tem graduações. Aí daqui a pouco, Deus pegou assim e falou assim, Minas Gerais, você está vendo aqui esses 2 anjos aqui brigando aqui em Minas Gerais? Eu te mostrei para você os 2 anjos brigando aqui, topando em Minas Gerais, porque Minas Gerais vai ser o lugar da decisão. Vai ser tanto o lugar da decisão de eleições, quanto também eu vou colocar Minas Gerais como uma sentinela para as forças armadas desta nação. Para quem conhece de história militar, isso foi Deus que falou. Deus falou assim que tinha educado Minas Gerais para ser a sentinela da nação. Chegou um momento da história que as forças armadas foram covardes diante de Deus dos exércitos. Só que essa covardia, ela tem graduações. É uma covardia
aqui, diante de Deus, lá na frente eu vou falar. Tem graduações de covardia, sabe? Deus, ele julga tudo. Só que vamos aqui no que está falando. Minas Gerais foi preparado. Ele falou assim, ó, essa força eu eduquei, né? Colocou na moral, na ética, para vigiar a nação. Vigiar com relação às coisas erradas. E essa nação, essas forças colocam o meu nome na boca dela. E na hora você viu que vai acontecer, a palavra covardia você vai entender. Você vai ver que vai acontecer. A palavra quais covardia que eles vão fazer. Porém eu vou cobrar. Isso não vai passar despercebido diante de mim. E eu vou cobrar na fronteira com a Guiana Francesa. Você viu lá? Vindo aquela coalizão de potestade do ar, que eu permiti entrar para lutar contra esse anjo aqui, por causa da palavra quase covardia que aconteceu nos ares. Pois bem, vai vir também, e vai ser usado pela França. Essa serpente, poder dragão serpente, eu vou permitir que eles entrem pela a França com a coalizão de nações, vão atacar essa nação usando a fronteira da Guiana Francesa contra o Brasil. E o fervor do combate vai ser no Amapá, entre Suriname, do Suriname ali, a quase 400 quilômetros ali, entre Suriname e fronteira sul. Suriname, Amapá, sem ser aquela região do Oiapoque, aquela região ali entre Amapá e Guiana Francesa. O Suriname aqui vai ser entre Guiana Francesa e Amapá. Naquela fronteira ali, quando o Suriname está aqui, aí entra 200 ou 400 quilômetros adentro da Guiana Francesa, de fronteira com o Brasil ali, via Amapá. O embate vai ser ali. E a França vai ser o instrumento permitido por Deus, chamado pelo príncipe dragão serpente da França, que comanda toda a estrutura do poder ultramar dela. A França vai liderar um ataque contra o Brasil, e o fervor do combate vai ser ali, na fronteira Guiana Francesa, Suriname, aquela ali, quando começa ali, quando molha a fronteira do Suriname ali, entre Suriname, Guiana Francesa e Amapá, vai ser ali 400 quilômetros adentro ali, de Suriname adentro da Guiana Francesa, 400 quilômetros de fronteira com o Amapá ali, vai ser ali, não vai ser pelo Oiapoque não. Deus vai cobrar o preço da covardia das 3 armas, o preço da covardia vai ser cobrado, tudo indica, nesses próximos anos agora. Eu creio que a partir de 2030, todo jeito vai ser cobrado, entre 2030 e 2040, nesses anos agora, de 2030 para 2040, nesses 10 anos aí, nessa janela, vai ser cobrado o preço da covardia das 3 armas. O medo que eles tinham, que eles pensaram que eles iam se sair bem, ia sair com a deles, o medo deles vai encontrar eles. E o preço vai ser cobrado na fronteira entre Guiana Francesa e Brasil. Amapá, Guiana Francesa. E o instrumento de juízo vai ser trazido o anjo dragão serpente, que governa a potestade, anjo príncipe de tremendo grau de autoridade, vai vir porque ele tem poder de coalizão e vai trazer uma coalizão. Agora eu estou falando poder terrestre agora. Vai trazer uma ordem das organizações secretas. Vai trazer poder terrestre, vai trazer e vai ter um embate com o Brasil na fronteira entre Amapá e Guiana Francesa. E quem vai atacar vai ser a França. A França vai estar liderando esse exército.
Quem vai vir, quem é o acusador, é o príncipe dragão serpente da potestade do ar, que comanda os poderes da França. E ele vai ter uma coalizão de nações. Ele em cima e o poder terrestre embaixo. O poder terrestre é o presidente da França e mais aliados dela, e vão entrar pela Guiana Francesa para atacar o Brasil. Vai ser, eles acusaram, então Deus permitiu. O poder, quem permite é em cima, por causa da covardia. Vão entrar pelo Brasil, pela Guiana Francesa, e o preço da covardia será cobrado lá. O medo das três armas vai alcançar elas. O medo, eles achavam que ia ficar de boa, o medo vai encontrar elas. Só que agora, aí você viu já agora, né? Só que agora o fogo vinha, e o fogo pegava todo mundo. Pá! Aí Deus, eu não tenho prazer na covardia, e falava brabo, estourava tudo. E Deus pegava e falava assim, ó, eles vão vir, só que eu já tenho... como que é? Eles vão vir, o acusador. Você viu quem foi que acusou, né? Quem foi que acusou? Foi o anjo dragão serpente. Você viu que quando o presidente que foi ferido no estômago, você viu quem que entrava em guerra contra o Brasil, quem que acusava o Brasil da França? Não foi lá o Macron? Não era ele que teve um embate com o presidente que foi ferido no estômago, o deputado? Não foi ele? Só que agora, esse embate vai passar para as vias de fato. E tudo indica que a partir desses próximos anos, agora, creio que é a partir de 2030 para 2040, nessa janela aí. Deus mostrou até meados de 2040. Eu vi tudinho. Eles vão vir. E aí o Deus dos exércitos pegou e falando. Essa Minas Gerais, você viu que esses dois exércitos, os dois anjos topavam em Minas Gerais? Você viu que acontecia tragédias? Você viu as tragédias que aconteceram em Minas Gerais nesses tempos? Então é isso aí, as tragédias de Minas Gerais. Acontecendo tragédia, Brumadinho, aquela coisa toda. A guerra desses dois príncipes lá, tá vendo? Então agora eu vou ter que parar e vou continuar no outro vídeo. No outro vídeo eu vou terminar. Até mais então, no próximo vídeo eu vou terminar o que Deus falou.